Olá, meu nome é Marcelo, bem-vindos ao canal Doutor Nada. Então aqui nós falamos um pouquinho sobre natação, falamos sobre qualidade de vida, falamos sobre esporte em geral, sobre atividade física. E a minha ideia é passar para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho de mais de 30 anos de natação. Então eu sou doutor em Ciência do Movimento Humano, também tenho mestrado nessa área e gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre alguns conhecimentos científicos que eu tenho na área para que vocês possam melhorar aí o entendimento da natação e dos esportes em geral. A ideia é continuar com um assunto que já começamos nas outras aulas. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o nado, que é o segundo nado que nós ensinamos no processo pedagógico do ensino dos nados. Então, lembrando que antes de ensinar os nados, nós passamos pela adaptação ao meio líquido, que tem várias etapas que vão levar o indivíduo desde entrar na piscina até se deslocar com uma certa eficiência, saber saltar, saber sair da piscina com segurança. A partir disso, começamos o ensino dos nados. O primeiro nado que ensinamos é o nado de crawl. Lembrando que o nado de crawl não é o primeiro nado porque é mais fácil, e sim porque tem mais provas. Ele é o mais rápido, que é executado hoje. Então, a prova mais rápida são as provas de nado de crawl. Agora, vamos ensinar o segundo nado na sequência pedagógica. A partir do momento que o indivíduo já sabe nadar o nado de crawl, vamos começar o nado de costas. Assim como o nado de crawl, também é um nado que vai utilizar braços e pernas alternados. Então, os braços são alternados, ou seja, um de cada vez, e as pernas também são alternadas. Assim como o nado de crawl, a posição do corpo ela é bem horizontal. Então, tanto o nado de costas quanto o nado de crawl são os mais horizontais possíveis, porque senão a pessoa não tem uma eficiência hidrodinâmica. Dito isso, é necessário entender que, como é um nado que demanda uma posição hidrodinâmica, o nado de costas é um nado que é executado em posição supinada. Esse nado ele precisa ser o mais técnico possível para que o nadador tenha uma vantagem dentro da sua prova. Esse nado ele é um nado que tem uma variação muito grande de posições de braço. Então, tem alguns nadadores que vão fazer uma varredura um pouco mais superficial, umas mais profundos, mas isso eu já vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. A ideia de se ensinar o nado de costas é uma sequência pedagógica que vai começar, assim como o nado de crawl, com o entendimento da posição hidrodinâmica. A posição do crawl, a posição do costas, também são duas posições parecidas, que quanto mais horizontal o corpo, melhor a natação. Como está muito horizontal, o que acontece? O nadador também vai continuar com uma posição hidrodinâmica vantajosa. As pernas alternadas vão fazer com que o quadril suba, ou seja, mantenha essa posição por mais tempo. Sendo assim, o primeiro trabalho que nós fazemos é relembrar novamente a posição hidrodinâmica. Lembrando que o aluno precisa ter essa posição hidrodinâmica já desenvolvido como uma habilidade. Ele tem que entender a sua posição, pois quando o professor fala para subir o quadril ou subir a perna, ele tem que entender o que é subir a perna. Muitas vezes, como dica, eu digo que a cinemetria, que é a utilização de vídeos com análises quantitativas, podem dar um feedback positivo e eu acho que isso é um mínimo para um professor. Filmar o seu aluno, mostrar ali algumas variáveis e dar um feedback para ele de como deveria ser e como está. Então fica a dica aí para quem quiser melhorar o seu aluno. Agora, ensinei ele começou a entender a sua posição hidrodinâmica, precisamos então agora incrementar a pernada. Assim como a pernada do nado de crawl, a pernada é alternada, ou seja, uma perna de cada vez, e a pernada também vai começar no quadril, no joelho e depois para o tornozelo, com o pé altamente relaxado. Ou seja, o pé, fazer uma simulação aqui com o pé, ele precisa estar relaxado. Se a pessoa está com o pé muito contraído, a natação, nado de costas, vai ser muito dificultosa. Por quê? Porque ele começa a gerar muito arrasto. A posição do pé também vai gerar muito arrasto. Além disso,
No nado de costas, a gente começa a ver que alguns alunos têm um problema quando batem a perna. Muitas vezes eles estão batendo a perna no nado de crawl, nós não estamos observando como professores, e quando eles vão para o nado de costas, a gente enxerga esse problema, que é a famosa pedalada. A pedalada nada mais é do que uma flexão exagerada do joelho. No nado de crawl, às vezes, se a gente não estiver filmando embaixo da água ou embaixo da água observando, a gente não enxerga esse problema. Mas no nado de costas ele aparece muito visível porque o aluno vai flexionar o joelho e o joelho vai sair da piscina, ou seja, o joelho sai e o pé não sai. Isso a gente chama de nado pedalado, ou seja, nado de pedalada, muito pouco eficiente e que não deve acontecer no nado de costas. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é corrigir esse erro técnico, ensinar a ele a chutar a água. Então, eu sempre mostro como se fosse uma bola. Você não chuta a bola com a perna flexionada. Você começa com ela flexionada, chuta a bola e no final do chute você estende essa perna. Da mesma forma é a pernada do costas e a pernada do crawl. Você estende esta perna. E aí o final estendido vai fazer com que esta água vá para cima, mas que o joelho não saia. A partir do momento que o seu aluno entender esse movimento, já facilita, pois a posição hidrodinâmica dele vai ser muito melhorada, uma vez que a perna vai dar sustentação para que o corpo dele se torne mais horizontal possível. Está nadando, já começa a bater perna, já está com uma posição boa. Próximo passo, ensinamos a braçada. Então, a braçada do costas, ela é uma braçada sempre em oposição. Diferente do nado crawl, que a gente vai ter alguns estilos. Então, no nado crawl, a gente tem um estilo, que é um estilo que a gente pode falar que é um estilo espera-braço, um estilo mais alongado. Provas mais de fundo, provas que vão ser de 1500, 800, as águas abertas, chamadas as travessias, nós temos então um nado mais alongado, onde um braço vai praticamente esperar o outro. A pessoa vai ter uma dinâmica muito alongada. No nado de costas, isso não existe. O nado de costas é sempre em oposição. Se um braço está aqui na frente, o outro braço está lá atrás. E ele sempre vai ter uma troca nessa movimentação. Dito isso, algumas técnicas tem que cuidar. Quando a gente faz com um braço e outro tem que fazer e parar e outro faz com que o aluno vicie nesse movimento estacionário. Então, o nado de costas ele deve ser trabalhado ou unilateral ou, se for bilateral, sempre em oposição. Evite trabalhar espera-braço, pois esse é um dos erros mais comuns que a gente vai ter no nado de costas. No nado de costas, da mesma forma que o nado de crawl, nós vamos ter as varreduras. Então, o indivíduo vai entrar, a gente fala, sai com o dedão, vira a mão, entra com o dedinho. Nessa entrada do dedinho, ele vai fazer afundar a primeira parte da mão e aí é o grande erro técnico. Muitos alunos, quando fazem esse movimento, eles puxam reto o braço. Então, esse movimento ele vem reto, o que é um erro muito comum, também difícil de ser consertado. E tem algumas técnicas, por exemplo, puxar a raia ou puxar um objeto. Mas isso são educativos que eu posso fazer em outro vídeo para vocês. A ideia é falar que é o seguinte, sai com o dedão, entra com o dedinho. Afundei um pouco o braço. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma flexão de cotovelo, como se fosse uma queda de braço. E vou jogar esse braço para trás. Esse movimento é muito importante, que o aluno entenda, uma vez que ele vai estar simplesmente girando o braço como se fosse um ventilador. O professor que vai trabalhar com nado de costas precisa entender muito bem dessa mecânica, senão ele não vai conseguir ensinar, e se o aluno aprender o braço girando continuamente, é muito difícil desconstruir esse movimento para construir um movimento correto. Então, muitos alunos, eles vêm com algumas deficiências no nado que são ruins de trabalhar, uma vez que eles estão viciados. Desconstruir é mais difícil do que reconstruir. Então, melhor já ensinar de forma correta. E uma vez que ele consiga fazer essa flexão e a finalização para o braço, que vai terminar próximo à coxa, jogá-la para dentro, liberando o seu dedão para sair, então ele consegue sair com o dedão e novamente entrar com o dedinho, flexionar com a palma da mão voltada para baixo, para trás, desculpa, e para baixo, finalizando próximo à coxa.
Lembrando que a recuperação do braço, ela não é propulsiva. A recuperação do braço, ela é um momento que tem gasto de energia e ela acaba então sendo um momento que você tem que fazer de forma eficiente. No nado de costas, assim como no nado de crawl, nós temos uma rotação. Nosso tronco ele rotaciona, mas a nossa cabeça ela não movimenta. Então a cabeça não vai junto com o tronco e simplesmente nós temos uma rotação de tronco que vai fazer com que o nosso corpo posicione um braço mais para um lado, mais para baixo, e o outro vai estar em cima. Inverteu o braço, eu vou ter então para o outro lado. Existem várias técnicas, vários educativos que podem ser trabalhados para que a pessoa entenda esse movimento. Já começamos com a posição do corpo, já estamos com a pernada, agora começamos a braçada. Braçada terminada, já sabe fazer as varreduras. Para baixo, para cima, para baixo, libera. O que acontece? Vamos ensinar agora a respiração. A respiração no costas não tem muito segredo, exceto que ela é uma respiração livre, ou seja, a pessoa teoricamente pode respirar a qualquer momento, uma vez que a cabeça dela, o rosto dela está liberado e a cabeça dela está para fora da água. Ela poderia respirar a qualquer momento. Só que nós temos uma dica. Passando o braço aqui em cima, uma tendência de que escorra água, uma vez que ele veio de dentro da água. E há uma tendência dessa água vir para o seu rosto. Então, via de regra, nós evitamos respirar quando o braço está aqui em cima. Nós respiramos aqui, inspiramos aqui e solta quando ele está passando aqui na frente. Claro que vai depender muito da prova. Tem provas mais rápidas, que nem 50 metros, que quase não dá para respirar. Muitas vezes a gente até faz um bloqueio. Mas se for uma prova um pouco mais longa, tipo 200 metros costas, aí sim nós podemos então se dar ao luxo de respirar com um pouco mais de calma. Terminamos isso. O que precisamos trabalhar? Trabalhamos com a coordenação. A coordenação, como eu já falei, a ideia é coordenar o braço, coordenar a perna, coordenar a respiração. Assim como no crawl, a última etapa que nós temos são as coordenações. Então eu vou coordenar o braço junto com a perna, junto com a respiração e junto com o movimento de rolamento de tronco. Isso é feito de forma muito global. Então a gente tem que nadar muito para conseguir essa coordenação, para conseguir entender a dinâmica corporal. E aí a gente já começa uma próxima etapa que são os aperfeiçoamentos. Então a partir do momento que você já sabe nadar, nós começamos a aperfeiçoar o nado. Quanto mais se aperfeiçoa o nado, mais técnico, mais fácil se torna esse movimento, até esse padrão ele ser totalmente ensinado, e aí vai ser uma habilidade ensinada que você consegue desenvolver como se fosse caminhar na rua. Você não pensa quando você caminha na rua. Assim, quando quem nada por muito tempo não pensa em nadar se o braço está saindo, se está colocando, se está entrando, se está girando corretamente. O que também é um problema, porque se você aprendeu errado, você acaba levando os vícios desse erro com você para um futuro treinamento em natação. Então, terminado o ensino com a coordenação, nós vamos passar então para o próximo nado, que é o nado de peito. Aprendemos o crawl, aprendemos o costas e agora precisamos focar no nado de peito, que é um nado técnico e foi o primeiro nado a ser desenvolvido, o primeiro nado a ser criado, ele que criou todos os outros nados. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Se você gosta de natação, gosta desse conteúdo, clica aí, dá um like, um abraço